lá. Programa Renda Brasil, Orçamento 2021, novo salário mínimo e imposto sobre transações digitais. Estes foram alguns dos temas tratados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência pública com a comissão especial criada para acompanhar as ações de combate à Covid-19. Nesse programa Argumento, a gente conversa sobre esse assunto com o senador Confúcio Moura, que é o presidente dessa comissão do Congresso. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Começo perguntando para o senhor sua avaliação sobre as manifestações, as explicações dadas pelo ministro durante essa audiência virtual. Perfeito. O ministro Paulo Guedes esteve em nossa comissão, ele comparece ordinariamente a cada 60 dias para fazer um relatório sobre as atividades econômicas e sanitárias nesse período de pandemia, esse período de calamidade. Então, ontem ele compareceu, ontem foi dia 1º de setembro, e teve um tempo de quase 4 horas de apresentação, ele não se cansou, né, nesse tempo todo, falou quase que ininterruptamente, respondendo a todas as perguntas, inclusive dos internautas, do E-Cidadania, mas era justificando os créditos, os recursos extra-orçamentários, os repasses para estados e municípios, os recursos diretamente gastos para a saúde, o auxílio emergencial. Então, ele fez um retrospecto de todas as suas ações e foi aí, em seguida, respondendo as perguntas dos parlamentares presentes, e eu falo presentes remotamente, né? Quando ele traz esse aumento do salário mínimo num percentual tão pequenininho, comparando só com a inflação desse período, ele argumenta de que um aumento maior, um aumento real sobre o salário mínimo agora serviria para gerar mais desemprego no Brasil. O senhor concorda com essa afirmação? Porque justamente quando no Brasil, tradicionalmente, o aumento do salário mínimo repercute em aumentos consequentes em muitas outras atividades econômicas, na previdência social, no aumento, por exemplo, dos servidores, dos funcionários na atividade privada. Então, há uma consequência, um aumento em cadeia, enfim, em salários e outras atividades remuneratórias. Então, com isso, esse ano ele foi cauteloso, justamente para que não haja esse espectro de ampliação do salário mínimo em outras atividades, repercutindo justamente na dificuldade de geração de emprego, porque as empresas estão muito sofridas, as empresas estão passando por um período de adaptação, principalmente as pequenas e microempresas. Então, se tiver aumentos ali, aí mais difícil fica para elas de contratações. O ministro também falou do que ele chamou de orçamento 3D, que na avaliação dele, esses 3D, diferente, fazendo um trocadilho aí com 3D de 3 dimensões, ele chamou de 3D, que é desobrigar, desonerar, desindexar, falando de um ajuste da administração pública no Congresso, que está discutindo uma reforma administrativa, que tornasse o orçamento mais livre para ser gasto de acordo com o interesse da classe política. É o momento para discutir isso, senador? Eu acredito que seja, mas algumas vinculações, como agora do próprio Fundeb, que sai de um percentual de 10% da participação da União na manutenção das escolas, da educação básica, ele gradativamente vai subindo até 26%. Então, na saúde tem vinculação, nos estados e municípios vinculações. Então, tem muita vinculação. E com essas vinculações e gastos obrigatórios de folha de salário, aposentadorias e mais vinculações, praticamente consome todo o orçamento da União de 1,3 trilhão de reais. Sobra para investimento esse ano em torno de 20 bilhões em 2021. É insignificante, eu não sei nem quanto por cento, é 1%, 2% para investimento. Investimento, inclusive, a manutenção das estruturas, para o custeio, e para obras e para tudo. Não tem dinheiro. A realidade é que não tem dinheiro. Então, se houver uma desvinculação, teoricamente, ele teria mais liberdade de ajudar mais quem está precisando mais, e às vezes na saúde não está precisando de tanto, e assim vai jogando de uma melhor forma. Essa é uma proposta que já vem andando há algum tempo, inclusive do ministro Zé Serra, na época do planejamento, já lutava aquele tempo
para a desvinculação essas vinculações obrigatórias, que acho que é uma alavanca em cima do Orçamento Geral da União. Senador, essa discussão é feita num momento em que o gasto público aumentou muito, pressionado pela ajuda que o Estado precisou dar à sociedade para enfrentar esse período da pandemia, num cenário em que o Congresso também se desafia a estudar uma reforma tributária. O ministro chegou a falar da proposta de criação desse imposto sobre transações digitais, que num primeiro momento ele disse que não era o ambiente, agora ele lia o ambiente político como mais favorável à discussão dessa matéria, que ele se comprometeu, então, durante a audiência pública, a apresentar ao Congresso. O senhor acha que nesse ambiente em que o senhor falou, os gastos ainda estão indexados, o cobertor é curto e está difícil escolher para onde a gente vai puxar esse cobertor, e o Congresso está com essa missão, dá para pensar, o senhor é favorável ao imposto de transações digitais? Essa criação de imposto hoje no Brasil é tido como um bicho-papão para todos os empresários, para todos os parlamentares. Ninguém aceita o percentual de 34% da carga tributária em cima da produção. Então, esse assunto teria que ser muito bem digerido, junto com os pedaços de reforma tributária que serão apresentados, de tal forma que, se for criada alguma coisa, tem que ser retirado de outro. Porque o parlamento dificilmente, tanto Câmara como Senado, aceitará subir tributos acima do que hoje já é estipulado, né? Porque a população até que nem reclama tanto, mas os tributos brasileiros, eles são assim extremamente ofensivos sobre os mais pobres. Os mais pobres que não tem como sonegar comida, sabão, as necessidades essenciais, o telefone celular, a luz, etc., não tem como haver, não tem margem de sonegação. Então, o que muitos parlamentares querem é a tributação sobre grandes fortunas, é tributar os ricos, de tal forma que é isso. Mas já o ministro acha que a tributação sobre ricos é muito perigosa, porque eles saem daqui tranquilamente para Portugal, eles migram, de repente, suas empresas, seus recursos para outro país que não tem esse mesmo tributo, como já aconteceu em muitas tentativas na França e outros países, de tributar grandes fortunas, e o pessoal mudar para a Rússia, levar a sua riqueza para a Rússia, para outro local que não tem tributação. Então, é um tema que eu não domino, que eu acho assim, complexo, mas como um autodidata em cima de tributos, eu acho que não tem ambiente para aumento de tributos além da carga tributária existente hoje. E, por último, já que eu mencionei também na abertura do nosso programa, o ministro voltou a falar de que deve apresentar o programa Renda Brasil do governo federal, que seria o substituto do atual Bolsa Família. Ele chegou a adiantar alguma coisa que pudesse servir de base para as nossas interpretações, senadora, a partir de agora? As fontes que ele tem seriam aquelas que o presidente Bolsonaro já disse que não pode. Tirar de pobre para ajudar o miserável, ele já cortou fora. Mas as alternativas dele seriam as desonerações, através dos incentivos fiscais, que realmente são muito elevados, muitas empresas grandiosas que têm incentivos fiscais e que não são avaliados o seu desempenho e nem o seu retorno de fins sociais, e também a tributação sobre dividendos. Não é? Então, seriam essas fontes, mais um corte aqui, um corte acolá de algum outro benefício social existente, inclusive o Bolsa Família, que vai ser juntado a essa nova Renda Brasil. Então, catando daqui, catando dali, com muito jeito ele pode compor essa Renda Brasil com um valor maior e mais significativo do que o atual Bolsa Família. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, senador que é o presidente da comissão criada pelo Congresso para acompanhar as ações de combate à Covid-19, à pandemia, durante esse período que nós estamos vivendo. E a audiência esteve recentemente em audiência pública virtual com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós falamos aqui sobre os temas discutidos na comissão. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Tchau, até a próxima. Se cuida aí.